voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E hoje nós temos uma história muito especial. Mas antes de começarmos a história, nós vamos orar e pedir para Deus que nos dê sabedoria? Enquanto isso, você fica olhando para esse garotinho aqui e vê se você sabe qual vai ser a nossa história de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Minhas mãos juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. Nos abençoa, nos dê sabedoria da Tua Palavra, perdoa os nossos pecados e fala conosco através da Tua Palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Fiquem com a gente. Vamos louvar a Jesus? De tudo de bom que Deus me deu, minha família mais legal, meu pai, minha mãe, irmãos e irmãs, são meu presente especial. Mas tem a vovó e também o vovô, tios e primos, tem irmãos de fé. É um monte de gente, eu nunca estou só, porque tem Jesus, meu irmão maior. De tudo de bom que Deus me deu, minha família mais legal, meu pai, minha mãe, irmãos e irmãs, são meu presente especial. Mas tem a vovó e também o vovô, tios e primos, têm irmãos de fé. É um monte de gente, eu nunca estou só, porque tem Jesus, meu irmão maior. De tudo de bom que Deus me deu, minha família mais legal. De tudo de bom que Deus me deu, minha família mais legal. De tudo de bom que Deus me deu, minha família mais legal. Olha só, crianças, a história de hoje é uma história muito legal. Ela aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui. Lá, as pessoas usavam roupas assim diferentes das nossas roupas. As casas também eram diferentes das nossas, mas o coração daquelas pessoas era igualzinho o meu coração e o seu coração também. E a história de hoje é o nosso terceiro episódio do livro de Juízes. Nós vamos ver hoje Juízes capítulo 6, 7, que vai falar sobre a história de um homem guerreiro, um grande homem de Deus, usado por Deus para ajudar o povo de Israel a vencer mais uma das suas batalhas. E eu estou falando deste homem aqui que é Gideão. Gideão, ele recebeu uma visita ilustre. Ele estava lá, malhando trigo, e apareceu o anjo do Senhor para Gideão e trouxe uma grande notícia, uma notícia maravilhosa. Você quer saber o que o anjo disse para Gideão? Então fique com a gente e preste atenção nesta história. Veja com os seus olhos, ouça com os seus ouvidos e aceite com o seu coração, pois é a palavra de Deus que é viva e verdadeira. Então,
Fiquem conosco para mais um episódio da história de Juízes. Após a morte de Eude, o povo ficou com 40 anos de paz, mas logo após eles se rebelaram, eles não obedeceram às ordens de Deus e começaram a adorar outros deuses e outros ídolos. E então Deus os entregou nas mãos dos exércitos dos midianitas. Os midianitas eram um povo forte, eles tinham carros, eles tinham muitas pessoas e eles eram poderosos com os seus carros de guerra. Então o exército dos midianitas vinham e saqueavam, roubavam tudo que Israel tinha. Então Israel ficava escondido em meios de grutas, com medo do exército dos midianitas. E ali naquelas grutas eles ficavam ali perdidos, escondidos, porque os midianitas eram poderosos e eles roubavam tudo que Israel tinha. Mas um dia Deus resolveu mudar para sempre esta história, porque eles não poderiam ficar sofrendo a opressão daqueles homens maldosos que saqueavam todos os seus alimentos e os seus mantimentos. Foi então que Deus resolveu eleger um novo juiz, e esse novo juiz ele tomaria conta do povo de Israel. Então foi assim que Deus falou com Gideão, era o nome desse novo juiz. Gideão, ele ficava ali perto do seu tanque de uva, de esprensar uva. Ele ficava ali guardando os trigos com seus feixes de trigo, guardando eles ali naquele tanque que eles usavam para prensar uva. Ele colocava os feixes de trigo ali para que o exército dos midianitas não roubassem o seu trigo. Então ele colocava os trigos todos juntos dentro daquele tanque. Isso era o trabalho de Gideão. Gideão era um homem simples, um homem que vivia ali com o povo de Israel, só que ele era um homem que também temia Deus. Ele lembrava certamente de tudo que Deus tinha feito para os seus pais e para o exército. Deus ouviu as orações do povo de Israel para que os midianitas parassem de saquear, de roubá-los. Foi assim que embaixo de uma grande árvore, uma árvore grande, aonde Gideão ficava, na sombra daquela árvore, Gideão ficava também ali com seus feixes de trigo, para que os midianitas não viessem roubá-lo. Então Gideão estava ali com os seus feixes de trigo, malhando os seus feixes de trigo, e quando apareceu um anjo do Senhor e falou para ele: Gideão, você é corajoso, você é forte. Mas Gideão ficou meio pensando, talvez ele poderia ficar com dúvida, mas quem será esse homem? O que será que ele está falando? Então ele falou para aquele homem: eu sou o Senhor seu Deus, e eu vou dizer para você agora que Deus é contigo, Gideão. Mas Gideão pediu uma prova para aquele homem e falou para ele assim: será que realmente você é um anjo de Deus? Então eu vou fazer um holocausto e você vai ouvir e vai aceitar esse holocausto. Me aguarde aqui que eu vou até na minha casa buscar as coisas. E ele foi e buscou, e quando ele colocou todo o holocausto em cima de um altar, o anjo do Senhor tocou com a ponta do seu cajado e todo aquele holocausto sumiu. Mas então Gideão acreditou, mas ainda ele tinha mais 2 provas para pedir a Deus. E ele pediu que, se fosse realmente verdade, que agora eles venceriam todo o exército dos amalequitas, que ele ia colocar uma lã e que chovesse ao redor e a lã permanecesse seca. E quando ele acordou, estava exatamente sequinha aquela lã. E depois ele pediu: o Senhor, não fica chateado comigo não, mas eu quero pedir mais uma coisa, que agora molhe a lã e o restante do lugar fica seco. E foi exatamente assim que aconteceu. Deus estava com a vida de Gideão. Deus estava usando ali tudo aquilo para mostrar que agora ele venceria a batalha, mas ele não venceria pela sua força, mas pela força de Deus. E então foi exatamente isso que Deus falou para Gideão: Gideão, você vai reunir todo o exército do povo de Israel e eu vou falar para você como vocês deverão agir, como vocês deverão fazer. Mas aí Gideão falou: mas é muitas pessoas, os midianitas, nós não vamos vencer. Mas Deus falou: Gideão, eu vou falar para você quem são os homens que deverão ir para vencer. Então Gideão convocou o povo todo de Israel e disse para eles: olha só, Deus está conosco e Ele vai nos ajudar a vencer essa batalha. Então foi assim que Deus falou para Gideão: Gideão, você vai pedir para que eles tomem água. Aqueles que lamberem a água e aqueles que pegarem a água com a mão, você vai separar só aqueles que lamberem a água. Vai ser esses que estiverem ali no rio, lambendo a água, vai ser esses que eu vou escolher para estar junto com você na grande batalha.
E foi apenas 300 homens que lamberam a água como os cachorros. E foram esses que Gideão separou. Então Deus falou para ele: chegou, Gideão, o grande dia. Vocês agora vão vir atrás, porque vai chegar a hora. Vocês vão pegar nas mãos de vocês os jarros e vão pegar tochas. Então todos aqueles 300 homens pegaram os seus jarros de barro e pegaram as suas tochas. Vocês vão rodear o acampamento dos midianitas e vocês vão, na hora que eu mandar, vocês vão gritar, quebrar os jarros e tocar as trombetas. E foi exatamente o que eles fizeram. E eles ficaram tão apavorados que eles caíram mortos com o barulho de tudo aquilo. Então, quem venceu realmente essa batalha não foi Gideão, mas foi todo o povo de Deus, o exército de Israel. Por quê? Porque Deus estava ali agindo através da vida de Gideão. E todos aqueles midianitas perderam as suas guerras, perderam a batalha. Deus estava agindo através daquele povo. Que Deus é poderoso e Ele faz o que Ele quer. Não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus que permanece. E então, crianças, com essa história de hoje, nós podemos ver que Deus, Ele ouviu o clamor do povo de Israel e levantou Gideão. E eles venceram aquela batalha mais uma vez, porque Deus estava ouvindo as orações daquele povo. Hoje, Deus também ouve as nossas orações. Ele nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para vir aqui na terra. Jesus, Ele veio aqui na terra, Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas Ele não ficou morto naquele túmulo. O túmulo agora está vazio, crianças, porque a cruz também está vazia, porque Jesus ressuscitou. Jesus não está ali naquele túmulo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina todo-poderoso. Assim como Gideão, ele creu, ele venceu a batalha, hoje nós também podemos vencer através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque Jesus, ele está vivo e ele vai voltar. Assim como ele cuidou de todo o povo de Israel e eles venceram aquela batalha, hoje você pode ser um vencedor. Basta você confiar, crer em Jesus, que ele morreu naquela cruz e que ele ressuscitou e que ele está vivo e que ele vai voltar. Creia nisso, crianças. Ouça essa história mais vezes, compartilhe com seus amigos e fale para eles que Jesus está vivo e Ele vai voltar e que você é um vencedor, assim como Gideão venceu aquelas batalhas junto com o povo, no comando de Deus. Hoje, Deus estando no comando da sua vida, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, você também vence todas as batalhas. Creia nisso, que Deus te abençoe, a sua vida e de toda a sua família. E até a próxima. Tchau! Hora da atividade Mãos à Obra! Pessoal, crianças, para a atividade de hoje nós vamos precisar de uma folha de papel, canetinhas e lápis de pintar. Nós vamos desenhar o poço que Gideão usava para esmagar e guardar os trigos. Então vamos lá, nós vamos começar fazendo assim, olha só, você pode fazer como se fosse umas pedrinhas. Eu estou usando a canetinha para você enxergar melhor, mas você pode usar um lápis primeiro, para depois você pintar, tá bom? Então você vai fazer várias pedrinhas assim, ó, para formar que é por trás do poço, tá bom? E olha só, vamos fazer mais uma só. Aqui uma carreirinha. Gideão, ele colocava todo o trigo, ó, depois você passa um tracinho assim, ó, para fechar aqui, tá bom? Pode fazer desta forma. E aqui, ó, eu vou fazer como se fosse assim um chão, tá bom? Você pode fazer com seu lápis, pintar, tá? E aí, olha só, agora nós vamos pintar esse poço. Você pode pintar ele eu vou pintar aqui o meu de preto bem clarinho, porque eu não tenho cinza, mas você pode pintar de cinza ou de marrom, tá bom? Para formar aí o seu poço, tá? Gideão, ele colocava os trigos ali, ele estava escondendo dos midianitas, porque ele não queria que eles roubassem todo o alimento. Por isso ele usava o mesmo tanque de prensar uvas para colocar os seus trigos. Foi ali que o anjo apareceu para Gideão, falando para ele que ele ia ser quem ia, através dele, o exército de Israel ia vencer. E para simbolizar o trigo, olha só, nós vamos fazer os feixes de trigo agora. Você pode usar a canetinha amarela, mas se você não tiver, você pode fazer de lápis de escrever também, tá bom? Você vai pintar alguns
risco assim, olha, para simbolizar os feixes de trigo, tá bom? Então, olha só, imagina você que esses aqui é os feixes de trigo. Então, a gente faz alguns risquinhos assim preto para simbolizar, tá bom? E essa é a história de Gideão. Se você quiser fazer de Gideão como eu desenhei lá naquele desenho, basta você fazer uma cabecinha assim, o corpinho dele assim, olha, naquela época eles usavam umas túnicas, né? Um pezinho assim, ó. Imagina que Gideão está aqui colocando os trigos no poço, tá? E aí nós vamos pintar esse Gideão. Então lá a roupinha do meu Gideão era vermelha. Então eu vou pintar aqui de vermelho. Olha só, é só a silhueta, é uma sombra, somente uma sombra, tá bom? Igual no desenho que tem no vídeo. E aqui, como é uma sombra, então eu vou pintar toda a cabecinha dele de preto aqui, ó. Para simbolizar Gideão. Então aqui está o meu desenho. Faça o seu desenho também, compartilhe essa história com seus amigos e até a próxima. Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Até a próxima.